Olá para você que assiste a TV Câmara, é com grande satisfação que nós entramos novamente em sua casa para levar mais uma grande entrevista com uma personalidade jauense. Desta vez eu recebo aqui no estúdio da TV Câmara Gabriel Volpato Galvanini, o Gabriel Jaú, o grande expoente do basquete nacional, tem levado o nosso nome, o nome da cidade, para todo o território nacional e também para todo mundo. Foi campeão recentemente aí do basquete, do Novo Basquete Brasil, Campeonato Brasileiro de Basquete, e hoje ele encontrou um tempinho para vir aqui até a TV Câmara e bater um papo conosco. Muito obrigado pela presença. Vamos registrar também a presença do pai do Gabriel, Fábio Galvanini, um grande incentivador do Gabriel e sempre acompanha o Gabriel desde o início da carreira, sempre incentivando, sempre apoiando, e está aqui presente também hoje aqui na TV Câmara acompanhando mais essa entrevista. Gabriel, para começar a entrevista então, vamos falar desse título nacional, esse título inédito que o Bauru Basquete venceu depois de 3 anos aí na fila, né? Nos 2 últimos anos perdeu para o Flamengo e finalmente agora, nesta final heróica, o Bauru conquistou o primeiro título do NBB, o Novo Basquete Brasil, e você aí acompanhando, como que foi este título, a sensação aí de participar deste feito inédito? Foi uma conquista inédita, né? Todo mundo estava esperando isso faz 3 anos. Faz 13 anos que o Bauru não ganhava um título nacional e eu tive o privilégio de estar agora no segundo título nacional do Bauru. Então acho que é muito gratificante para mim e acho que para toda a região também, que acompanhou o Bauru Basquete. Exatamente, a região toda, inclusive alguns jogos foram em Bauru, outros também em Araraquara, em outras cidades da região, e também com grande participação dos torcedores jauenses, né? Então o que você pode destacar aí deste NBB que terminou recentemente? O NBB, geralmente as temporadas começam em um ano e terminam no outro. O que você pode destacar desta temporada específica, essa temporada vitoriosa do Bauru Basquete, Gabriel? Eu acho que a torcida cresceu muito, eu acho. Além do trabalho que a gente melhorou com o tempo no NBB, eu acho que a torcida foi a mais influenciadora mesmo. A gente, com o passar do tempo, eu fui me destacando também. O pessoal de Jaú foi também conhecendo mais o time do Bauru Basquete. Eu acho que isso aproximou bastante todo mundo da região também. E o time também se sentia muito à vontade em saber que não só Bauru, mas como a região toda estava apoiando eles. Então quando a gente foi para Araraquara, a gente sentiu como se estivesse em Bauru mesmo, sabe? Então isso foi muito importante para a gente nas vitórias que teve em Araraquara. E o mais interessante desse NBB nos playoffs, né, que é a etapa ali do mata-mata, né, como nós conhecemos popularmente, Bauru sempre perdia no início da série, né? Então, tanto nas quartas de finais, depois nas semifinais e também nas finais, são jogos, séries, né? Melhores de 5, e Bauru perdia sempre os 2 primeiros jogos e recuperava aí o prejuízo, ganhava 3 jogos consecutivamente e virava o jogo. Então, era uma emoção ainda maior, né? Como todo mundo brinca, né? De virada é mais gostoso mesmo, Gabriel? De virada é bem melhor, né? E a gente começava o playoff conhecendo o time, porque eram times que a gente não tinha conhecimento totalmente de todos os jogadores. Então, que nem o Paulistano, era uma equipe muito jovem. Então, eu, o Stefano, o Michael e o Henrique, que eram mais jovens, conhecíamos mais do que os adultos. Então, isso foi um fato que complicou um pouco no começo. Mas depois a gente conseguiu se ajustar, como desde as oitavas de final, que a gente fez essa sequência de perder de 2-0 e depois virar. Eu acho que isso, a gente no começo foi reconhecendo os pontos fracos e depois conseguimos conquistar a playoff. E teve um jogo que foi assim imprescindível, que foi o jogo contra o Brasília, que você teve um destaque, até o narrador do Sport TV destacou aquela enterrada monstro sua, né? Então a partir dali, inclusive, já começou o próprio Bauru, com a força do Jaú, do Gabriel Jaú, começou ali uma guinada, né? Foi aquele primeiro jogo ali que você se destacou, e todos os outros jogos, a partir dessa virada, Bauru conquistava e realmente avançava de fase, né? Então, como que você pode pontuar aí esses momentos em que você se destacava? Eu acho que
a minha aparição foi numa hora certa, na hora que o time precisava. Eu percebi isso dentro do time, que aquele jogo o time não estava bem, sabe? O Jefferson, o Chilton não estavam jogando aquilo que eles sabem mesmo. Então eu falei, pô, é minha hora de entrar. Então eu entrei e joguei como se estivesse no Sub-19, sabe? Sossegado, feliz. Então eu acho que isso ajudou bastante. Lembrando que o Gabriel, que tem apenas 18 anos de idade, tem 2 metros e 2 centímetros de altura. Apesar da pouca idade, ele já tem essa estatura e já vem se destacando há muito tempo no basquetebol. Vamos falar então um pouco, Gabriel, sobre a sua iniciação no basquetebol, né? Você que começou aqui em Jaú mesmo, no Caiçara Clube, seus primeiros passos no basquete. Como que foi essa iniciação? Como que você se interessou pelo basquete num país em que o futebol é predominante? Eu acho que o jeito mais fácil de lembrar é esse. Eu comecei a gostar de basquete jogando videogame. Na verdade assistindo, né? Porque eu tava de castigo e meu pai começou a jogar lá, ele comprou o NBA Live lá. E a gente começou a jogar e eu falei, pô pai, queria conhecer e tal. E aí eu fui pro Caiçara, que era o mais próximo ali da gente. Então eu fui pro Caiçara primeiro, aí eu comecei lá o treino com o Tajal. E depois eu fui pro SESI. Aí eu treinava um pouco nos dois. E aí depois em diante, em 2012, que eu joguei meu primeiro campeonato mesmo, foi pela Luz lá de Bauru. Que aí eu comecei a me destacar bastante. Ia todo dia e voltava todo dia de moto com meu pai pra Bauru e Jaú. E isso foi a hora que falaram que eu tinha potencial. E a gente decidiu seguir em frente. A gente foi depois, no final do ano de 2002, a gente foi pro Palmeiras. Aí eu fiz o teste lá, passei. Aí em 2013 eu me apresentei, no começo, em janeiro, eu me apresentei. Aí eu joguei o ano inteiro, fui campeão por eles. Em julho de 2013 eu fui fazer um acampamento nos Estados Unidos. Fui em 2 cidades, fui em Las Vegas e fui para Raleigh, que é uma cidade do North Carolina. Aí conheci a Universidade do Jordan, onde ele jogou, que é a North Carolina. Conheci a do Coach K também, que é a Duke University. E fiz vários treinamentos aí e melhorei bastante. Foi a época que depois de julho me sobressaí bastante dos outros jogadores. E aí, chegamos no final do ano, fomos campeão. Em 2014 recebi a proposta de ir para a Espanha através do meu empresário, que tinha o contato de um técnico lá que já era do Palmeiras, e depois ele teve que voltar por motivos de documentação e tudo mais. Ele voltou para a Espanha e me chamou para o time que ele era técnico lá. E aí eu fui para lá, conheci o time e era meio que uma porta para eu poder conhecer outros times da Espanha e outros times me conhecerem. Então foi aí que eu conheci o Fuenlabrada. Aí eu fui pro Fuenlabrada fazer o teste, passei no teste lá e fiquei 8 meses lá. Fiquei 8 meses jogando. Mas aí eu tive que voltar por conta de documentação, que eu não consegui um visto de trabalho. E aí eu tive que voltar pro Brasil, e foi nesse período também que em 2015, no começo de 2015, em janeiro, foi onde eu conheci o Bauru. O Bauru queria eu de volta. E aí em março, a gente decidiu rescindir o contrato lá na Espanha e vim pro Bauru de novo. E tudo foi muito rápido, né, Gabriel? De qual idade você tinha quando você começou aí a praticar, até estava de castigo, que idade que você tinha aí nessa época e começou realmente a praticar o basquetebol? Eu tinha 12 para 13 anos, foi meu primeiro ano, 12 para 13. E aí, em 2012, eu tinha 14 e eu entrei na minha projeção do começo. E você esperava que você teria essa projeção? Porque foi amor à primeira vista? Você bateu bola ali, gostou? De início você achou que talvez não fosse para você, tentou outros esportes? Como que foi aí esse primeiro contato com o basquete? Eu sempre fiz de todos os esportes, futebol, natação, judô. Desde pequeno meus pais me influenciaram a fazer esporte. Era 5 anos de idade, eu já estava lá no Caiçara andando sozinho, indo para as aulas de judô, natação, tudo. Então eu acho que aí foi onde eu já fui experimentando os esportes. Aí eu jogava bastante futebol, mas não me dava muito bem, não era tão bom. E aí eu
nunca tinha experimentado basquete, era o único esporte que eu nunca tinha experimentado. E aí nesse ano de 2011, foi o ano que eu vi, eu acho que foi amor à primeira vista mesmo. E daí em diante eu nunca mais larguei. Todo dia queria comprar uma bola, e quando ia pra Bauru tinha Centauro lá, ia lá, queria comprar alguma coisa de basquete, porque eu não tinha nada ainda. Então foi um passo inicial muito rápido, mas eu também não esperava toda essa projeção tão rápido como foi. Mas eu sempre tive muita determinação e vontade, eu acho que isso é o mais importante. Além disso, o apoio dos pais, lógico. Sem isso a gente não vai em nenhum lugar, mas eu acho que é a vontade mesmo que fez eu chegar onde eu cheguei hoje. E você é ala pivô, né? Uma posição importantíssima no basquete. Como que foi essa escolha? Ou foram os primeiros passos ali, os primeiros professores que te orientaram a escolher essa posição? Ou você escolheu essa posição depois? Por que você escolheu ser ala pivô? Eu acho que foi mais por questão de altura mesmo, porque os armadores são geralmente os mais baixos, os laterais um pouquinho mais alto e os pivôs são ali a média de 2 metros, 2,10 metros, por aí. Então eu acho que foi mais questão de armação no jogo mesmo. Mas eu sempre treinei habilidade também para ser lateral. Tanto é que agora, esse ano no Sub-19, eu estou jogando de lateral para aprimorar, para poder até ser uma opção no adulto de lateral. Então eu acho que agora estou voltando a treinar o que eu treinava antes. A habilidade, o comecinho, sabe? Mas é tudo, lógico, mais intenso. E para os leigos, as pessoas que não acompanham muito o basquete, hoje o basquete cresceu de forma meteórica, né? No Brasil, o próprio NBB tornou assim mais acessível, as pessoas assistem jogos em TV aberta, também nos canais fechados. Porém, as pessoas ainda não entendem muito. Quais são as diferenças das posições, Gabriel? Você que é um ala pivô, o que o ala pivô realiza na quadra, o que os laterais também fazem, o que os armadores fazem, como que é essa interação sua com os demais jogadores da equipe? O armador é geralmente o cabeça do time, né? É o cara que vai pensar, que vai armar, posicionar todos os jogadores dentro de quadra com as jogadas que o técnico passa pra gente. Então é ele que vai comandar o time. Os laterais são os mais ágeis para disparar na hora do contra-ataque, para ter a habilidade para cortar, para ter uma infiltração. E os pivôs são os pivôs de força, né? Que a gente denomina por números também. Tipo, o armador é o número 1, os laterais tem o 2 e o 3, os pivôs são 4 e 5. O 5 geralmente é o mais pesado, o mais forte, o que tem mais físico. E o quarto geralmente aquele que por assim, meu porte físico mais magrelinho, só que tem mais agilidade, consegue chutar de fora, infiltrar, jogar embaixo. Esse é o 4, vamos por assim, que é o mais completo. O 3 também faz essa função também. Ele é um pouco quase da altura do 4, mas também faz a mesma função. Pode jogar de costas e de frente, para ter vantagem contra os outros laterais que são mais baixos. Gabriel, e quando você teve certeza que você seguiria por esse caminho mesmo, que você já tinha um gosto, uma paixão pelo esporte, mas quando que você se decidiu, obviamente com o apoio da família, como você bem disse, e nós vamos falar desse apoio também, que é importantíssimo, mas quando que você tinha ciência que era esse caminho do esporte profissional que você seguiria? Ou isso foi uma coisa natural e foi até de forma involuntária, aconteceu e você foi abraçando, se dedicando, aproveitando as oportunidades? Eu acho que foi um pouco natural, mas não involuntário. Foi minha vontade, aconteceu naturalmente, mas eu acho que eu percebi mesmo que era o que eu queria em 2012, no final de 2012, quando eu fui pro Palmeiras. Então foi essa época que eu falei, caraca, tô chegando num lugar grande. Eu, por ser palmeirense, chegar no Palmeiras pra mim era a maior alegria, né? Então é a hora que eu vi que eu falei, caraca, tá dando certo mesmo. E eu já tinha paixão, então foi essa hora mesmo.
Foi ali. Inclusive, você teve uma oportunidade de defender as cores do time que você já gostava, né? Que já é no futebol. Não foi no futebol, mas era no basquete. Você teve até a oportunidade de vestir um número emblemático, né? Uma camisa emblemática no Palmeiras também, que foi a camisa 12, né? Que você chegou a... Eu usava a 9 e a 12. Certo. No começo eu cheguei a usar a 12, aí depois de um tempo eu mudei pra 9, porque meu amigo queria, o meu parceiro de time queria jogar com a 12, então sempre tem essa rivalidade de número, né? Sim. Pra começar. Então eu fiquei com a 9, foi um número que eu, graças a Deus, honrei bastante lá no Palmeiras. E sempre que eu vou lá eu sou bem recebido. Até hoje, mesmo por mudar de time, eu sou um cara que sou bem recebido lá. E o 12 foi assim, você teve pelo menos a oportunidade de defender a camisa do grande ídolo Marcos no futebol, mas no basquete, que o Palmeiras também e a própria cidade de São Paulo também incentiva muito, né? Você se destacou também, teve a oportunidade de vestir a camisa 12. Como que foi essa experiência, Gabriel? Ele falou, poxa, estou vestindo o mesmo número de um ídolo do Palmeiras. Chegaram a falar isso no começo, principalmente a torcida do Palmeiras, fala, tem que honrar esse número, que esse número é sagrado. Mas... graças a Deus consegui honrar do jeito que ele merece mesmo. E hoje a numeração que você utiliza no time profissional do Bauru é o número 25, né? Tem alguma motivação especial, Gabriel? Não, 25 era mais por escolha do time mesmo. É o número que sobra e os juvenis pegam. E aí você resolveu adotar o número como... peguei a 25. E agora pretende ficar com esse número pra dar sorte ou vai... Eu acho que se tiver a oportunidade de pegar a 9, eu acho que a 9 era meu número da sorte mesmo. A 9 que foi ali que te encaminhou ali, né? Desde o Bauru eu sempre joguei com a 9. Eu joguei com a 9 em 2012, aí em 2013 que eu dei a mudada pra 12 no começo, aí depois já voltei pra 9 de novo. Então acho que é meu número da sorte, 9. Isso é muito legal, né, no esporte, essa identificação com a numeração. E até foi voltando a falar da sua origem, né, tanto no Bauru quanto no Palmeiras, né? Essa transição, como foi, Gabriel? Você ainda praticava o basquete de forma amadora, tanto no SESI quanto no Caiçara, e depois indo para Bauru, depois para o Palmeiras, já foi um degrau diferente, né? Você percebeu até que você já estava encaminhando a sua vida, né, profissional para o esporte, né? Como que foi essa transição? Tanto para Bauru, você disse que seu pai te apoiava de uma forma imprescindível para as viagens, né? Até de moto para Bauru e depois para São Paulo, né? Como que foi essa transição? Você sair aqui da sua terra natal e ter que encarar assim, esse desafio tão grande e tão jovem que você era, né? Como que foi ter que encarar tudo isso? O desafio eu sempre gostei bastante, mas eu acho que foi mais difícil para meus pais mesmo, por o primeiro filho deles estar saindo de casa. Então eu acho que foi o mais complicado. Mas a gente soube lidar bastante, né, pai? Soube lidar com as emoções e tudo mais. Então ocorreu tudo bem. Assim, e na parte de treino, o que eu senti mais diferença foi depois que eu saí de Jaú e fui para Bauru. Já senti uma pequena diferença. O treinamento já era mais intenso e tudo mais. Aí no Palmeiras foi mais ainda. Foi onde mudou mesmo. Falei, cara, tô treinando já bem forte. E ainda aqui, como você disse, né, para viajar até Bauru, você contava com o apoio do pai, né? Então, sem esse apoio era imprescindível. Vocês viajavam todo dia, esse apoio do seu pai também te incentivando a continuar no esporte, te levando diariamente de moto, né? Uma verdadeira... sacrifício. Um sacrifício enorme, né, Gabriel? Então, isso você acha assim que, agora falando da família mesmo, né? Você acha que sem esse apoio, tanto do seu pai, da sua mãe, você também tem uma irmã mais nova, né? Tudo isso é uma inspiração, e o apoio também, primordialmente dos pais, é fundamental. Sem isso, é praticamente impossível continuar, não é? Eu acho que o apoio da família é o principal. Se você não tem, se ele não falar, não, você não vai sair de casa, você não vai para nenhum lugar, né? Então, eu acho que isso foi o mais importante para mim. Então, eu aconselho a todos os pais que têm um filho que vê que tem talento, eu acho que deve investir assim, deixar o filho sair de casa, porque é o mais importante, ele sentir como que é fora de casa, lógico. Ver pessoas novas, vai tomar vários tombos, mas também vai aprender com eles. Então eu acho que isso
é o mais importante mesmo e onde cresce na vida, né? Eu acho que sem tanto você falou tanto do meu pai, mas acho que meus avós também me apoiaram muito, porque sem eles eu não viajaria também para Estados Unidos, onde eu fui, sem eles também não viajaria, sem minha avó, meu avô, meus bisavós, todos eles me ajudaram, não tenho nem o que falar da minha família. E depois eu acho que o grande choque foi quando você teve que deixá-los, né? Ainda quando você treinava em Bauru, tinha, nessa primeira passagem por Bauru, tinha a possibilidade de ver o pai todo dia, a família todo dia. E depois, quando foi para São Paulo, o choque foi muito grande, cidade, um ritmo totalmente diferente do interior. Foi um choque maior? Acho que foi mais na hora da despedida mesmo. No começo eu estava aqui perto ainda, todo mundo estava comemorando por eu ter conseguido a vaga no Palmeiras, então eu acho que a gente estava numa comemoração. Mas na hora que, no dia mesmo que fala, tem que ir e tal, aí eu acho que a gente deu uma chorada boa e depois segurou a emoção. Eu acho que foi mais questão de adaptar uma coisa ali ou outra, e meus pais também já tinham minha irmã, então eu acho que isso facilitou bastante para eles, para não sentir tanta... eles não gostam de mim, mas tipo, sentir tanta falta assim de um filho em casa, entendeu? Supriu um pouco a ausência, né? Supriu um pouco a ausência. Então eu acho que a minha irmã também foi fundamental nisso, para eles. E, sem palavras. Mas mesmo assim, eu sentia lá, mas eles não sentiam tanto aqui, mas eu sentia bastante lá a falta deles, tudo. Mas fui aprendendo, né? E você foi campeão lá no Palmeiras, em São Paulo. Foram vários campeonatos disputados ali. Quanto tempo você ficou no Palmeiras, Gabriel? Eu fiquei 1 ano. Foi 2 campeonatos que a gente ganhou. E tirando as seleções, foi 2 campeonatos. Aí a gente ganhou a Grande São Paulo. Foi campeão da Grande São Paulo. E depois a gente foi pro estadual, que eram separadas regiões. Então o interior tinha a liga. E aí depois juntava tudo que era o estadual. Aí a gente foi campeão em cima de Limeira no estadual também. Aí foi esses 2 títulos que eu ganhei pelo Palmeiras. Fui vice também no Sub-16, que era a categoria de cima. Fui vice contra o Paulistano. E temos algumas imagens, inclusive, dessa passagem sua pelo Palmeiras. O próprio Fábio, que é o pai do Gabriel, ele tem no canal do YouTube um vídeo, uma compilação com alguns momentos com o Gabriel jogando pelo Palmeiras. Vamos ver aí, para que os telespectadores possam também acompanhar alguns momentos da passagem do Gabriel Jaú pelo Palmeiras. Left the crib with 10 grand, bought 100 pair. I'm the coach, I can show you how to be a player. 5/8 is the fitted, bitches love my hair. Camo shorts go with anything I wanna wear. They let me in the club, fuck the dress code. Me and all my niggas rolling up the best smoke. OG Kush from the West Coast. Oh, you down the fuck? Shorty, let's go. Diamonds in my chain, niggas trying to steal my lane. Chronic in my brain, bitch, I'm reppin' Taylor gang. Smoke till I'm insane, drinking till I'm throwing up. Only papers if you Taylor, nigga, throw it up. High socks, low cuts. Smell that good weed, then you know it's us. That yellow car pulling up, them niggas ain't... Tá, então as imagens do Gabriel Jaú
desde quando ele foi para o Palmeiras, essa passagem que já foi destacada, um destaque enorme. E depois do Palmeiras você teve a oportunidade de ir para a Espanha. Como que foi então essa outra transição, uma grande transição, indo agora para um outro país? Como foi essa proposta? Como que conheceram o seu basquete, Gabriel? Na Espanha, me conheceram, como eu disse para você, através do meu empresário, que tinha um contato do técnico que era do Palmeiras e teve que voltar também por conta de documentação. Ele que me conhecia. E já no Palmeiras ele já gostava de mim, mesmo eu sendo 5 anos mais novo que os adultos, ele me colocava às vezes para treinar, fazer parte do treinamento de fundamento, essas coisas ele me colocava. Ele sempre me admirou. E aí foi, na volta dele para a Espanha, ele já me chamou, no final do ano ele me chamou para ir fazer um teste, não é um teste, né, mas conhecer lá a estrutura deles e tal. E também ter uma porta aberta para ele me apresentar para outros times. Então lá foi uma peça fundamental, que foi no BVM 2012. É um time lá de uma região da Astúrias, Mieres, e foi onde eles me apresentaram mesmo para a Espanha. A transição para lá, eu acho que foi menos sofrida do que ir para São Paulo, porque meus pais já estavam acostumados a ficar 2, 3 meses longe de mim. Então eu acho que isso facilitou bastante para ir para a Espanha. Senão eu acho que seria muito mais complicado. Eles tiveram que ficar 8 meses longe de mim, então isso facilitou. No final sentiram um pouco, mas no começo facilitou bastante. E essa passagem você atuou pelo Fuenlabrada, né? Uhum. É uma equipe também tradicionalíssima da Espanha. Como que foi esse período lá? Como que você se adaptou? O idioma foi complicado? Foi uma barreira? Ou você conseguiu aprender rapidamente o espanhol? Como que foi essa passagem? Como que foi esse contato, essa adaptação? Quando eu cheguei lá, eu achava que nem todo brasileiro, né? Eu sei falar espanhol, é bem parecido, mas cheguei lá, caramba, não é a mesma coisa. E aí, além de não ser a mesma coisa, falavam muito rápido, então no começo eu sofri bastante. Demorei mais ou menos 1 mês e meio para aprender mesmo a falar, a ter um contato e tudo mais. Mas a gente desenrolava aquele portunhol no começo, né? Uhum. Mas era complicado. Aí tanto é que no começo meus pais não sofriam, mas eu lá, quero voltar, não tá dando certo, não tô conseguindo falar, não entendo o que eles falam. Na quadra eu entendia, mas fora para conversar com o pessoal era complicado. Então eu acho que isso foi a maior dificuldade para mim lá na Espanha. E depois, quando eu fui fazer o teste lá no Fuenlabrada, foi uma surpresa enorme, porque eu não sabia até então. Quem me falou de última hora foi o técnico. Ele não quis me contar no começo e depois ele falou, você vai fazer um teste no time de Fuenlabrada e tal. Aí eu procurei saber quem era Fuenlabrada, vi que jogava CB, eu falei, caraca, agora o bicho vai ficar sério mesmo. Uhum. Aí cheguei lá, o pessoal já era um pessoal mais alto, já tinha jogadores da minha idade que tinham um pouco mais de estatura que eu e tudo mais. Caramba, aí, maior do que você ainda? Um pouquinho maior. E aí eu cheguei lá, fiz um treino, aí primeira bola que eu recebi assim, eu recebi num contra-ataque e deu uma enterrada na cabeça do pivô maior deles. Nossa, e aí chegou pra marcar foi mesmo. Onde os caras, ficaram felizes mesmo. Aí eu apresentei mais um pouco, lógico, fiquei lá 3 dias treinando, não foi só por causa desse treino que consegui a vaga, teve 3 dias de treino intenso, foi, se eu não me engano, 6 horas por dia de treino, era de manhã e à tarde treinando, já que eu não estudava lá ainda, então treina de manhã e treina à tarde, não tem problema não. Isso não é problema, né, Gabriel? E aí foi, depois desses 3 dias eles fizeram uma proposta, nada grande, por ser bem novo, então era uma ajuda de custo ali, mas era uma porta muito, muito grande para mim, porque jogar num time na Espanha poderia atrair tanto o Real Madrid quanto o Barcelona. Mas aí a gente aceitou de cara. Eu ia até fazer teste em outros times da capital, Estudiantes, eu ia fazer teste. Tentamos no Real Madrid, mas não conseguimos contato.
Então, mas foi bem importante mesmo, porque a gente precisou aceitar de cara, porque não tinha o que fazer. Era uma oportunidade única. Sim. Não dá para deixar passar, né? E aí aceitamos, joguei lá 8 meses, aí tivemos esse problema do visto e tive que voltar. Nós também temos algumas imagens do Gabriel atuando na Espanha, imagens também que estão disponíveis no canal do pai, o Fábio. Vamos ver um pouquinho também para os telespectadores acompanharem essa passagem também fantástica do Gabriel pelo Fuenlabrada da Espanha. Então tá aí algumas imagens desta passagem meteórica do Gabriel Jaú pela Espanha. E Gabriel, depois dessa passagem ali pela Espanha, como que foi o seu retorno aqui ao Brasil? Você teve alguma dificuldade para se readaptar ou já apareceu o convite para você já voltar para o basquete e aí você não teve nem muito tempo para pensar, já teve que voltar e se readequar aqui aos trópicos? Como que foi esse retorno? Eu voltei em janeiro de 2015, eu voltei para o Brasil. E aí eu fiquei 3 meses sem ter onde jogar. E aí eu treinava um tempo no Palmeiras, treinava um tempo no Bauru, a gente tinha os contatos e conseguiam deixar eu treinar para não perder a forma e tudo mais. Aí nesse meio tempo o Bauru chegou depois de 2, 3 meses para mim em março. Falou, e aí, como é que tá lá na Espanha? Vai dar para você ficar aqui com a gente? Como que vocês querem fazer? E aí a gente deu a cara lá na Espanha, perguntamos como seria, aí falaram que estava muito complicado o visto e tal. Aí por parte dos dois preferiu encerrar o contrato lá na Espanha
e a gente logo já assinou com o Bauru, que era o time que deu à frente, que tinha adulto e tudo mais, então foi o time que era bom para mim. E aí eu comecei a jogar já direto, eu acho que não teve, você falou de me adaptar, readaptar, eu acho que não era uma forma tão difícil, porque eu já conhecia o basquete, então eu acho que era mais difícil eu me adaptar lá, porque era um jogo mais técnico, mais tático, do que agressivo que nem aqui. Aqui é muito mais trombada, muito mais força do que lá na Espanha. Lá na Espanha eles jogam com força também, mas também é muito chute, muito drible, então eles jogam mais inteligente, vamos por assim. É um jogo totalmente diferente daqui, dos Estados Unidos, é totalmente diferente. Então acho que foi um acréscimo para mim no meu basquete, poder saber jogar tanto com mais chute e força, os dois juntos. Até porque a Espanha, depois do cenário americano do basquetebol, a Espanha é um dos principais países do mundo no basquetebol. Então você teve a oportunidade aí de estar entre os grandes clubes, como você disse aí, o Fuenlabrada também teve, acho que a oportunidade de acompanhar ou até mesmo disputar jogos contra o Barcelona, o Real Madrid, né? E você também teve, como mencionado anteriormente, uma passagem pelos Estados Unidos, né? Como que foi também essa passagem, Gabriel, pelos Estados Unidos? Você comentou ali que foram alguns treinos e depois você participou também de um evento internacional do basquetebol, né? Que foi realizado no Canadá. Como que foram essas experiências, além da Espanha, essas experiências também norte-americanas, né? Tanto no Canadá quanto nos Estados Unidos. Quando eu fui em 2013 para os Estados Unidos, faltava um mês pra viagem, eu já tava, caraca, eu vou viajar para os Estados Unidos, conhecer o basquete de lá, a cidade é mil. E fala, pô, deve ser muito diferente, mas eu acho que eu vou conseguir e tal. Tanto é que eu consegui, surgiu propostas de lá também de universidades e tudo mais, mas eu não aceitei, me dei um passo para trás, eu fiquei meio receoso de ir tão cedo, eu acho que eu não faria um bom jogo quanto eu poderia fazer agora, entendeu? Certo. Então eu acho que foi uma formação mesmo, ter que começar no Brasil, depois ir para a Espanha e depois ter a oportunidade de ir nos Estados Unidos, entendeu? Eu acho que esse é o passo, porque eu vi de todos os jogadores que chegaram na NBA fizeram isso. O Anderson Varejão, o Thiago Splitter, acho que, se eu não me engano, o Nenê também, eles sempre começaram no Brasil, depois foram um tempo para o basquete espanhol, e depois encaminharam para a NBA. Eu acho que eu acho que eu devo seguir o passo deles, lógico. Eles chegaram onde eu quero, então com certeza eu vou seguir os passos deles, né? Então eu acho que isso é a peça-chave mesmo também. E aqui no Brasil você disse que eu fui pro Canadá. Antes em 2015, logo que eu cheguei no Bauru, eu tive a oportunidade de ir para a República Dominicana. Foi no Basketball Without Borders, só que não era igual ao do Canadá, era o Américas. Eles têm 2 etapas desse acampamento, eles têm o Américas e o Global. E aí o Global vai os melhores de cada região, eles separam da América, a Ásia e a Europa. Se não me engano são 3 que eles fazem, e a África. Certo. E aí eles fazem esses 4, juntam os melhores e levam para os Estados Unidos para fazer o acampamento global lá. E aí também teve esse em 2015. E o que você sentiu, assim, esse contato internacional com jogadores do mundo todo? Qual que foi a sua principal percepção aí? Como você disse, são vários países e várias escolas diferenciadas do basquete, cada uma com a sua característica, né? O que você sentiu, assim, que o Brasil ele tá chegando junto também aí a esse país? Você que é um jogador prodígio, é o símbolo máximo dessa nova geração do basquetebol brasileiro. O que você sentiu aí? O Brasil tá chegando como uma potência grande mesmo do basquetebol, como nós temos percebido pelas notícias e pelas ligas nacionais? Com certeza, eu acho que a gente é uma das maiores potências mesmo do mundo. Acho que a gente está ali em terceiro e quarto, eu acho que a gente está com certeza. Lógico, primeiro e segundo é Estados Unidos e Espanha e Canadá, né? Então eu acho que ali esses 3 estão bem firmes mesmo e a gente está ali próximo. Eu acho que a gente tem um basquete muito bom, perto do nível internacional.
Tanto é que nesse acampamento que eu fui no Basketball Without Borders Américas, teve 6 brasileiros que foram. Foram eu e mais 5, e todos foram bem. Então, não teve nenhum que foi muito mal ou razoável. Todos foram bem. Mas quem se destacou mesmo foram 4. Foi eu, o Michael, que está no Bauru comigo, o Felipe dos Anjos, que hoje joga na Espanha, ele tem 2,18, menininha pequena. E também o João, que foi nós 4 que foi pro All-Star Game que eles têm. Eles juntam, são 98 atletas, se não me engano, do mundo, da América nesse acampamento. E aí, desses 98, eles escolhem 10 para 5 cada lado jogar o All-Star Game, o Jogo das Estrelas, só que do acampamento. E desse Jogo das Estrelas, eles selecionam pro Global. Então, nossa, pra mim, a hora que me chamaram para esse All-Star Game, eu fiquei, caraca, eu tô entre os 12 melhores ali do mundo, da América, né? Uhum. Aí, quando eu fui pro mundo, também consegui um bom trabalho lá, tanto é que vários técnicos da NBA quiseram manter contato comigo. Hoje eu tenho contato ainda com o técnico do Atlanta Hawks, do Milwaukee Bucks, o assistente técnico do Milwaukee Bucks também gosta muito de mim. Tenho contato com ele pelo Instagram, pelo Facebook, por tudo. Então eu acho que eu fiz um bom trabalho lá, e foi onde eles começaram a me olhar de um jeito diferente. E agora estão assim, me acompanhando, esperando chegar a minha hora de estar pronto mesmo. E eu estou me preparando nesse tempo que eu estou no Bauru. É minha preparação para o futuro, se Deus quiser, próximo. Com certeza, até porque você tem tido participações, convocações nas seleções brasileiras. Sim. De base. Você com apenas 18 anos já está no time principal do Bauru, também atua ainda na categoria de base. Mas assim, já teve convocações para a seleção brasileira. Como que foram essas convocações, Gabriel? Eu tive a primeira que eu tive foi em 2013, mas aí a seleção não teve por conta de burocracia e tudo mais, então aí não teve essa seleção sub-15 e a gente teve a sub-17. Aí a seleção brasileira sub-17 foi minha primeira praticamente, a gente jogou a Sul-Americana lá na Argentina. Nossa, é uma sensação incrível poder estar representando o Brasil, né? E, nossa, todo hino que tocava eu chorava nos jogos, não tinha o que fazer. Uma emoção, lógico, é emoção impossível de conter, né? Chorava que nem uma moça. Chorava pra caramba. E aí, nos jogos lá na Argentina, a gente foi bem. No último período, a gente perdeu o jogo pra Argentina, na final, e ficamos em segundo. E aí, a gente teve a segunda convocação para a Copa América Sub-18, pré-mundial, que foi o ano passado. E a gente foi bem também, ficamos em terceiro, passamos a Argentina, descontamos que a gente tinha perdido o Sul-Americano, a gente ganhou deles lá. Aliás, contra eles eu me machuquei, fui dar uma enterrada lá no contra-ataque, um cara veio por trás, a hora que eu fui me pendurar na cesta, ele me deu um tranco por trás, assim, minhas pernas subiram, aí eu caí de costas no chão. E aí, naquele momento você já saiu do jogo? Dali pra frente eu não joguei mais, foi o segundo jogo do campeonato. Aí eu lesionei, quebrei o antebraço e aí precisei ficar o resto do tempo todo de molho. Aí teve jogo contra os Estados Unidos, eu não joguei. Teve jogo contra o Canadá, eu joguei, tentei jogar, tomei injeção pra não sentir tanta dor e tudo mais, mas mesmo assim a mão tava inchada, tava atrapalhando. Mas mesmo assim joguei, dei esse suor a mais pela seleção, pela camisa, mas a gente conseguiu ficar em terceiro. Perdemos para o Canadá e a gente ficou em terceiro e conseguimos classificar para o Mundial. E o Mundial seria agora em julho, mas não teve, né? Então, quer dizer, teve o Mundial, mas por conta da CBB que foi punida, a gente não vai para o Mundial. A Confederação Brasileira foi punida e ela não... Tanto os clubes como as seleções foram todas punidas de qualquer campeonato internacional. E agora foi liberada a punição, a gente ficou livre da punição, mas mesmo assim não vamos poder participar do Egito, que é lá no Egito o Mundial. E isso é uma coisa muito triste para o Brasil, né? Pô, era um Mundial que tinha grandes chances de ir bem,
Então eu acho que isso foi bem triste mesmo para o basquete brasileiro. E hoje o Brasil realmente, assim, até nos últimos Jogos Olímpicos, em 2016, no Rio de Janeiro, o Brasil também teve uma participação também bastante considerável. Não foi campeão, obviamente, porém hoje o Brasil ele tem formado equipes muito mais competitivas, né? Você visa também chegar aí à seleção brasileira principal, 2020... Os Jogos Olímpicos do Japão em Tóquio também é um futuro aí que você almeja, Gabriel? Com certeza. Depois das Olimpíadas que tivemos aí no Rio de Janeiro, meu pai chegou para mim e falou assim, você tem 4 anos para estar pronto aí, ó. 4 anos de trabalho duro para você tentar chegar nessa Olimpíada. Então eu acho que é um foco muito grande também, mesmo sendo uma coisa bem recente, mas eu acho que é possível sim, nada é impossível. E como tem o Bruno Caboclo também, que é quase da minha idade, ele não teve oportunidade de ir nessa seleção das Olimpíadas, mas com certeza vai ter a oportunidade no Japão, né? Então eu acho que é uma grande chance para mim também, por ser idade próxima. Mesmo que eu não chegue a ir para a seleção, pelo menos treinar, porque eles chamam 2 ou 3 jovens para fazer parte dos treinamentos, para caso alguém pare de treinar por motivo de lesão, alguma coisa, eles têm os jovens para colocar e a oportunidade dos jovens aparecerem, né? Sem dúvida. E você que sempre aproveitou muito bem as suas oportunidades, né? E além disso, Gabriel, tem a questão que você convive com jogadores de seleção brasileira também no Bauru Basquete, que é um time campeão nacional, é o time do momento. Você tem lá, por exemplo, o próprio Alex. Que disputou a última Olimpíada. Como que é esse contato com esses jogadores? Quais são os jogadores ali que você mais admira? O que eles procuram passar para você, que já tem um talento nato? O que eles procuram te passar também para você alcançar esse objetivo aí em 2020? Quando eu comecei a treinar com o time profissional do Bauru, eu fiquei meio em choque, assim, falei, caraca, tem os caras da seleção olímpica aqui, que eu vou conseguir com esses caras, né? Mas, tô no meio de fera, se bem que você é uma fera. Mas ele, no começo, eu tava ali receoso e tal, mas cheguei tímido e tudo mais, eles me acolheram bem. Mesmo fazendo as zoeiras, que é normal no time. Natural no esporte, né? Até para deixar mais à vontade. Eles me acolheram bem, dando várias dicas. Tanto o Rafa, que saiu depois do começo da temporada, ele teve que sair para ir para a Espanha, né? E ele é da seleção também olímpica. Então ele foi uma peça fundamental também, porque ele joga na minha posição. Então ele, o Jefferson, que são nas minhas posições, eles davam várias dicas de onde se infiltrar no meio da defesa do adversário, ou na hora do ataque também de chutar uma bola de 3 na hora certa, ou estar mais posicionado no ataque, para ficar mais livre atrás da defesa. Também isso que eles me ajudaram bastante. O Alex, ele é um cara motivador, ele é aquele cara que na hora que o time está para baixo, ele fala vamos. Eu acho que isso eu aprendi bastante com ele. Eu acho que nesses jogos que eu entrei, o time estava para baixo e não tinha essa motivação. E eu, no jogo contra o Brasília principalmente, eu cheguei, vamos aí, cara, dá para ganhar, vamos ganhar esse jogo, pô. A gente tá atrás, mas dá para ganhar, vamos aí. E através da defesa, foi que surgiu a nossa defesa forte mesmo. A gente conseguiu alcançar o placar, chegar lá na frente, então eu acho que eu tive esse aproveitamento do Alex nessa parte de motivação também. Eu já tinha um pouco, mas vendo ele fazendo, eu acho que eu ganhei mais ainda. Inclusive a gente tem a imagem também desse jogo específico que o Gabriel falou, dessa enterrada monstro, como o próprio narrador ressaltou. Vamos ver também essa jogada aí e relembrar esses momentos aí históricos da carreira do Gabriel Jaú. Pasársela a nadie. Y sin pasársela a nadie, exactamente. Ahí la descarga para Galvanini. Va contra el canasto, falla. Él mismo al rebote ofensivo y ahora saca
falta personal, pero fíjate algo, Brasil tirando hasta el momento con un 30% de efectividad y a Dominicana no le está yendo mejor, ¿eh? No. 27% de acierto los dos con mala puntería. Pero volvemos a lo mismo. ¿Quiénes son estos equipos? Esa es la pregunta que hay que hacerse. Hasta ahora hemos visto dos equipos que no necesariamente tienen una identidad clara de quiénes son en la cancha. ¿Qué somos nosotros? ¿Aprovechamos nuestros hombres en la pintura? ¿O somos lanzadores de triple? Porque Dominicana estuvo en 3 oportunidades cerca de la conversión. Riubo la descarga debajo del canasto y el que anota es Galvanini para Brasil, para mantenerlo al frente por 6 de ventaja. Galvanini, un buen oportunista para el equipo brasileño, siempre está parado ahí más o menos donde pueda contribuir cerca de la pintura y es cuestión de que Brasil le lleve La chance de estirar la ventaja a su favor. Galvanini con mano izquierda se apoya en el tablero, buena definición. Otra vez aparece posteado y logra la conversión con Yago. Ataca el canasto, la descarga para que termine anotando Galvanini debajo del canasto solo otra vez. El dominio interior brasileño. bien, pero hay que aplaudir lo que hizo Brasil en los camerinos luego de acabar esta primera mitad. Por lo menos se está viendo un equipo que ajustó, porque su entrenador le tiene que haber dicho: ustedes tienen que llevar la bola a la pintura sí o sí contra este equipo dominicano, y lo están haciendo. Se equivoca en el pase Dominic. Pintura. Cuando sabes que hasta el momento fue lo único que te dio éxito cuando lo lograste hacer. Galvanini, que falló en el primer intento y en el segundo logra hacerlo positivo, logra convertir para mantener esta ventaja de 18 en favor de Brasil. Y Galvanini con 13 puntos y 5 rebotes en el juego. Ha sido uno de los jugadores más efectivos del ataque brasileño. Vitiello. La descarga para Mirambó debajo del canasto, el tapón bárbaro que le mete Pereira y ahora acelera Yago, va contra el canasto, falla, corrige Galvanini, el doble para Brasil. Bueno, lo del alero brasileño que acta con el balón Yago. Pereira, la buena descarga para Galvanini debajo del cesto. La conversión para Brasil, que ahora le tiene copada la pintura, que le tiene dominado. Y una derrota. Le ganó a Chile en la semifinal y después cayó en la final frente a Argentina en el torneo precisamente que se disputó en este último país, en Argentina, en la ciudad de Resistencia, en provincia. Yago, la descarga para Galvanini, muy buena definición, buena entrada, con decisión, con potencia, con elasticidad. La conversión de Galvanini para darle 2 puntos más a Brasil. Mirambó le cuelga el balón, Pérez que va de 3, sí, triple para República Dominicana. El bombazo que metió Pérez y ahora la respuesta de Galvanini en velocidad. Recibía desde atrás la infracción de Peña. Debe ir el alero a la línea con 2 lanzamientos.
Lleva 21 puntos Galvanini, que va ahora a la línea. 21 puntos y 6 rebotes. Tirando para un 60% de campo en solo 18 minutos de juego. O sea que ha tenido una gran actuación en la noche de hoy Galvanini por el equipo brasilero. Ventaja de 21 puntos para Brasil desde la línea. Galvanini anota uno más. A meterse en partido y Brasil ejecuta hasta el último segundo su posesión. Tiro muy forzado de Figueroa, la respuesta de Galvanini, 2 contra 1, llega, no era la mejor opción, la más indicada, sin embargo termina anotando sobre la chicharra. Uy, volcada bárbara, el alley-oop de Ruivo para que enterrara el balón Galvanini. 2 acciones espectaculares en el cierre. Ha sabido administrar el reloj, ha sabido tomar la paciencia, amar su paciencia en montar la ofensiva del equipo brasilero. Tiene una ventaja de 15 puntos, 69-54, cuando pide tiempo el equipo de Dominicana con 1:13 por jugarse en el partido. Muito bem, essa foi a grande partida do Gabriel, que projetou aí inclusive o time, como ele bem disse, para o decorrer da temporada, para o decorrer dos playoffs, que o Bauru sempre virou viradas heróicas, que permitiu inclusive a conquista dessa medalha, né, Gabriel? Você puder exibir também, como que foi aí depois a comemoração também? Teve desfile em carro aberto, como que foi? A gente fez uma carreata no dia seguinte da vitória, foi uma coisa muito bonita, porque quase a torcida inteira de Bauru estava lá, presente. A gente fez a carreata lá pela Avenida Getúlio, fomos até a Praça Portugal e voltamos. E todo mundo presente comemorando ali da torcida. Foi uma coisa que foi, assim, foi chamada de último momento, faltando 40 minutos para as 4 horas. A gente chamou, postou as coisas no Facebook, os jogadores compartilharam. Foi questão de minutos assim, e aí chegou lá na hora, tinha 200 pessoas lá. Então foi bem legal. A gente conseguiu fazer com essa carreata ficasse mais bonita ainda em questão de minutos. Então foi uma festa bem linda. E você esperava que seria assim, por exemplo, tão cedo sua carreira você conquistasse um título de tamanha projeção, né? E agora, principalmente, como você disse, com vários observadores internacionais, isso foi imprescindível, né? Para te deixar ainda mais no alto. Mas como foi assim, essa sensação? Você achava que seria tão cedo? Ou se depois que você voltou pro Brasil, você achou que teria que lutar mais, treinar mais para o time chegar junto ali? Ou foi uma coisa assim inesperada? Ou vocês realmente, desde o início ali, sabiam que poderiam chegar a esse título? Te surpreendeu? Ou foi realmente, vocês já tinham essa certeza que conseguiriam trilhar esse caminho da vitória? Assim, pelo time que a gente tinha, era para ser campeão. Mas a gente não tava crente que ia ser. A gente ficou crente que ia ser campeão. Eu acho que antes de começar o playoff contra Brasília, eu acho que a gente teve aquela luzinha no fim do túnel de que poderia ser campeão, sabe? De um acreditar mais no outro, de estar ali junto mesmo. Foi onde a gente começou a ficar mais unido para conseguir essa conquista. E eu não esperava tão cedo ser campeão, assim, de primeira de um NBB. Tem jogadores aí que estão há 9 edições e não foi campeão nenhuma vez, e eu tive esse privilégio de, logo na minha primeira, ser campeão, como os outros meninos também, o Michael, o Stefano e o Henrique, que estavam presentes também, e teve essa oportunidade, nosso primeiro NBB jogando e ser campeão. E qual era a principal motivação ali, Gabriel? Essa parte do Bauru sair sempre atrás na série era uma motivação a mais, porque vocês tinham que vencer. Cada jogo era uma final, porque se perdesse já estava fora. Já tinha 2 jogos da série sendo 2 derrotas na série, então todo jogo ali era decisivo. Isso era um impulso a mais? Eu acho que sim.
ou às vezes deixava um pouco até um nervosismo ali, depois isso acabava concentrando e levava vocês a ter o que motivava mais? Era a provocação às vezes dos adversários, que muitas vezes podiam achar que já tinham eliminado o Bauru, né? Como que era essa questão da motivação? O que motivava vocês? Eu acho que quando os nossos adversários faziam 2-0, eles davam uma relaxada. Ganhava a primeira, que é o principal, ganhava a segunda e já dava uma relaxada. Não, a qualquer momento a gente ganha agora. E era nesse momento que a gente pegava eles. Então eu acho que era uma motivação, porque acho que quanto Pinheiros a gente teve uma motivação maior, além fora de quadra, que era a questão da bandeirinha. Os caras na torcida lá, o diretor deles pegou e balançou a bandeirinha lá, dentro do nosso ginásio, da panela de pressão lotada, e ele pegou, abanou a bandeira assim, e eu acho que aquilo ficou dentro mesmo, e fez com que a gente virasse essa série do Pinheiros. A do Paulistano já não teve nada fora de quadra, mas a postura que eles fizeram no terceiro jogo, eu acho que foi o que a gente teve motivação mesmo. E também por ser uma final, eu acho que não tem motivação maior do que ser uma final, né? Então eu acho que dava assim, essa questão de a gente estar 2 atrás, eu acho que dava uma pressão, era uma pressão, mas a gente sabia lidar com ela e transformar isso em impulso para a gente conseguir ultrapassar nossos adversários. Vamos ver também algumas imagens dessas finais que o Gabriel Jaú participou junto ao Bauru Basquete, principalmente a série final contra o Paulistano, para que o nosso telespectador possa também sentir um pouco da emoção. Quem não pôde acompanhar ao vivo, eu particularmente acompanhei todas as séries finais do NBB, sempre torcendo muito. Tive a oportunidade de ir a Bauru também assistir a alguns jogos, mas vamos mostrar aí para o nosso telespectador da TV Câmara algumas dessas imagens emblemáticas desse título inédito do Bauru Basquete. Com as filhas, o palco montado, o time do Bauru conquistando o título inédito após bater no aro, né? Após as 2 últimas edições do NBB. O Bauru Basquete solta o grito sem limites. Bauru campeão do NBB Clube. Conquistando o título, a 3ª final consecutiva. 2009-2010. Legal, tá aí a informação, né? Complementando a informação. Jaú na roubada de bola, subiu para mais 2. Para mais 2 pontos, tá ali o Jaú comemorando, abre 9 de vantagem. Tá aí grandes imagens, momentos históricos do Bauru Basquete e do Gabriel Jaú, que foi um momento também histórico, né, Gabriel? Porque assim, a rivalidade entre a cidade de Jaú e a cidade de Bauru era do futebol, né? O Noroeste, o 15 de Jaú, historicamente tiveram confrontos pelos campeonatos de futebol, e você foi a pessoa que fez com que a torcida bauruense gritasse Jaú. Então, qual que era a sensação disso, cara? Como que foi você fazer com que as torcidas aí, historicamente, uma rivalidade regional, fortaleceu uma parceria aí, e Jaú acabou também adotando o time aqui vizinho, e hoje praticamente todo mundo, o jauense grita Bauru e o bauruense grita Jaú, ovacionando
da sua atuação. Como que é isso, cara? No começo tinha muita rivalidade. Quando eu cheguei lá, eles falavam, pô, tem que mudar. Você tem que chamar Bauru, não tem que chamar Jaú. Jaú é nosso rival, você não pode ser chamado de Jaú aqui dentro. Eu falei, não, pô, eu sou de Jaú, não tem por que mudar, eu não sou de Bauru. Eu jogo por Bauru, mas não sou de Bauru. Então eu tive que manter essa postura mesmo de manter o Jaú. E eles adotaram. Depois que eu comecei a ir bem, eles, pô, vai Jaú mesmo. Aí e aí mesmo. A torcida inteira começou a gritar Jaú e foi assim. Aí começou a repercutir. E a gente foi pra frente aí com o time e todo mundo, a região toda começou a chamar que era de Jaú, chamou Bauru e Bauru gritava Jaú, como você disse. Então foi muito legal isso, eu acho que aproximou as duas torcidas, tanto no futebol como no basquete. Sem dúvida. E por que surgiu esse apelido aí? Quando foi que você resolveu carimbar o Jaú no Gabriel aí para você projetar o nome da nossa cidade para o mundo inteiro? Foi em 2012. O pessoal me apelidou de Jaú, né? Ah, é? Não foi nem eu, eles que me apelidaram lá em Bauru. Como tinha pessoal de Piratininga jogando no time, de Jaú, que era eu, e o pessoal de Bauru, então eles sempre davam pelo nome da cidade. Pegava e falava, o Gabriel Jaú. Aí tinha lá o João de Piratininga, tipo, falava Piratininga pra eles, só não falava João. Então todo mundo conhecia mais pela cidade. Então foi aí que eu comecei a gostar do Jaú e eu decidi seguir em frente, levar pra todos os lugares onde eu ia, tanto no Palmeiras como na Espanha, no Bauru, então eu preferi adotar. Inclusive no próprio site da Liga Nacional de Basquete, do NBB, tem lá, Jaú, né, Gabriel Jaú, muito bem ressaltado, né? E você pretende continuar a seguir com esse nome mesmo aí na sua trajetória? Com certeza pretendo seguir com o Gabriel Jaú, que é um nome que já está conhecido, né? Foi conhecido agora no Bauru Basquete, então eu tenho que seguir com esse nome, não vou mudar não. Sem dúvida. Tanto pela cidade quanto pelo pessoal já conhecer mesmo. E você procura visitar os seus amigos, os seus familiares aqui em Jaú com uma certa frequência ou é difícil, Gabriel, até pela rotina de treinos? E você poderia até aproveitar para falar da sua rotina de treinos, que é uma rotina extenuante, mas sobra um tempinho para dar uma visitada aqui, falar com os familiares, com os amigos, como que é essa ponte aérea Jaú-Bauru? Na temporada, assim, quando tem bastante jogos, principalmente em playoffs, que são jogos de curto prazo, por exemplo, tem um jogo no sábado, na terça-feira já tem outro jogo. Então nesse período é mais difícil eu vir. Mas quando é a temporada regular ainda, dá pra vir, porque tem fim de semana que folga, aí eu saio de lá na sexta ou no sábado, passo o dia aqui, venho, vejo meus amigos, meus pais e volto pra lá treinar no domingo, volto no domingo à noite para treinar na segunda-feira. E na questão da rotina, eu treino 6 a 8 horas por dia. Depende dos dias da semana, tem dia que a gente tem folga, que geralmente é na quarta-feira. Então, nos outros dias a gente treina de 6 a 8 horas. Porque tem vezes que eu faço treino extra também, então eu acho que dá umas 8 horas. E sobra tempo também para encontrar a namorada lá em Bauru, ela certeza. Que é professora estudante de educação física, né? Como que também é esse contato com ela, Gabriel? A gente sempre arruma um tempinho, né? Eu acho que nas horas vagas aí, no período da tarde, entre o almoço e o treino da tarde, a gente fala um oi e tudo mais, então dá tempo. E ela está estudando lá educação física e eu estou ajudando ela e ela ao mesmo tempo me ajudando, porque ela conhece mais sobre atleta, se aproxima mais, ela vê, por exemplo, quando acontece alguma lesão e tudo mais, a gente conversa sobre isso, aí ela pesquisa para saber como que o músculo que ela estudou, então isso é bem legal também. E na hora que ela está estudando, por exemplo, na parte de anatomia, ela estudou, e aí eu ficava deitado lá na cama, assim, quietinho, e ela tinha que ir vendo onde ficava cada músculo do braço, cada músculo do peito. Então isso aqui era o mais legal. Tanto que a gente um zoava com o outro, falava, pô, você fica aí deitadão e eu tenho que ficar estudando? Ficava um zoando com o outro. Mas é um ponto aí que vocês acabam se unindo ainda lógico, mais, né? Lógico, o esporte acaba unindo vocês dois. É um ponto extra que faz com que a gente fique mais com um relacionamento melhor ainda. Com certeza. Pode aproveitar e mandar um beijão pra ela também aí. Elô, um beijo. Você sabe que você é fantástico pra mim. É muito importante
no meu dia a dia, sabe que eu vou estar te apoiando a qualquer momento, tá bom? Beijão, te amo. Legal, muito bom. Momento romântico aqui do Câmara Entrevista também. Gabriel, você estava até falando essa questão aí de estudos da anatomia, ela que precisa entender, até por conta da profissão, do estudo de educação física. Você comentou no início uma lesão, até que te tirou da seleção brasileira de alguns jogos. É um esporte de muito contato, né? Sim. Você tem tido muito problemas assim com as lesões, ou você se recupera rápido? Como que você procura lidar com esses momentos que você precisa ali ficar de molho, né? Como se diz no jargão esportivo, ficar parado, se tratando. Na realidade, você não fica parado, você precisa se tratar para se recuperar, né? Como que é assim a sua carreira e as lesões aí que você teve que enfrentar, teve que encarar? Eu acho que a lesão faz parte do dia a dia, pode acontecer a qualquer momento, você não está esperando, então é uma coisa inusitada. A gente tenta se prevenir o máximo possível, alongando, fazendo propriocepção, que é o treinamento de balanço do corpo. Então eu acho que isso é bem importante para um atleta. E graças a Deus, a minha última lesão que eu tive, mas foi por conta de uma queda mesmo, então foi na Copa América, foi minha última lesão que eu tive. De lá para frente eu nunca mais tive lesão, vim me prevenindo bastante. Os auxiliares do adulto também vêm fazendo isso daí, fala para alongar bastante. Eles têm os rolinhos lá que agora são umas peças fundamentais também para alongar o músculo, deixar ele relaxado, para não ter lesão no campeonato. Porque não queira, prejudica muito a equipe, né? Uma lesão no meio do campeonato ou num playoff, numa final, faz muita diferença. Muito bem. Gabriel, para nós também encaminharmos a nossa entrevista para o seu fim, qual é o seu principal ponto forte? Nós vimos aí durante esse NBB enterradas monstruosas, também vimos aí tiros de 3 pontos, né? Você também tem uma habilidade enorme e também uma capacidade, como você disse, uma habilidade muito grande para infiltrar ali no garrafão. Você tem essa capacidade, várias habilidades, mas o que você particularmente elegeria como seu principal ponto forte, que é aí o ponto forte do Gabriel Jaú? Eu acho que é a intensidade. Cada defesa que eu faço, eu defendo o máximo que eu posso, sabe? Eu acho que esse é meu ponto forte. Eu acho que é onde os técnicos admiram bastante mim, e todos eles falam isso. Você tem muita intensidade. Às vezes eu tenho que até dar uma controlada na intensidade, para não fazer falta. Então eu tô aprendendo a controlar isso faz um tempo já, vem melhorando. Antes eu era muito mais de chegar, pressionar bastante e acabar fazendo a falta por conta de muita intensidade em excesso. Então eu acho que esse é o meu ponto forte mesmo. Além das outras habilidades que você disse, eu acho que esse é o meu principal, a intensidade e a vontade. E é fundamental no basquete essa questão da defesa, porque ao passo que você consegue pontuar, você também precisa impedir que o adversário continue se aproximando. E a defesa é fundamental para que haja essa diferença, né? Na pontuação, para que você possa estender, né? Como dizem, né? O ataque começa na defesa, no basquete é assim. Exatamente. Então é a peça fundamental do jogo é a defesa. Você pode estar com o ataque com 25% de aproveitamento, mas se você tem uma defesa excelente, você consegue ganhar o jogo. E esses jogos decisivos, eles te davam muito nervosismo, a equipe ali, nós víamos pela TV o próprio técnico Demetrios, às vezes de forma bastante ali agitada, passando um recado, às vezes parecia até bronca. É um momento ali de nervosismo, ou aquele momento acaba concentrando vocês, dá mais força? Como que você acabou lidando com esses momentos decisivos que a tensão, a adrenalina fica na flor da pele, né? Lógico, é bem complicado lidar com a pressão, principalmente eu acho que na final foi onde eu senti mais assim, falar, caraca, eu tô numa final de NBB, de Campeonato Brasileiro. Então eu acho que a gente tem que lidar como se fosse mais um jogo. Eu penso assim, então eu fui bem no Brasília porque eu pensei nisso como se eu estivesse jogando Sub-19, sendo aquele mesmo moleque, então acho que foi o jeito que eu consegui lidar com a pressão. E você falou das questões do jeito do Demetrios, do Alex falar, é um jeito que no calor do momento ali vai falar mais agressivo, e
é um toque que dá ou é uma bronca mesmo, porque molecada faz cagada Faz também parte, no jogo, né? Faz parte do momento. Erra muito no jogo, então a gente também leva umas broncas bem duras, mas a gente tem que saber lidar, saber que é pro nosso bem, mas tem que saber, vamos supor, a bronca forte, mas é pro seu bem, não é pro seu mal, entendeu? Você entende que aquilo é pro bem coletivo. Bem coletivo. É o que o esporte, inclusive, proporciona, né? Essa disciplina, esse foco, essa objetividade. Aproveito também para pedir que você dê uma dica, um conselho aí para os jovens iniciantes, não apenas no basquete, mas assim, para todos os jovens jauenses que pretendem iniciar, trilhar um caminho como você no esporte profissional. O que você tem a dizer aí para esses jovens, né, em relação ao esporte, aos momentos difíceis que o esporte, acredito que você deve ter tido momentos difíceis. Qual que é, inclusive assim, se você pudesse citar algum momento que você pensou em desistir, algum momento difícil e o que foi a sua motivação, o que te inspirou a continuar e transmitir esse conhecimento aí para todos os jovens que querem trilhar, seguir o seu caminho, o seu exemplo. Falando para o pessoal aí, eu acho que a peça fundamental é você ter determinação e foco naquilo que você quer. Você pode estar tanto no handball, como no vôlei, como no basquete. Independente do esporte, você tem que ter determinação e sonhar. Eu acho que o sonho é o nosso principal peça. Porque se você sonha, por exemplo, no meu sonho é chegar na NBA. Então eu vou lutar por aquilo, não vou apenas sonhar. Então é isso que é o importante do nosso sonho. E você deve treinar todo dia forte, saber que vai ter dias difíceis, vai ter dias fáceis, mas nunca desistir daquilo que você mais sonha, que é chegar no seu objetivo. Muito bem, grandes palavras de um grande atleta e grande ídolo. Pode concluir, Gabriel. E também eu queria falar, você falou de eu passar uma dificuldade, eu acho que um momento que eu pensei, assim, não pensar em desistir, mas falar, eu acho que vai ser muito complicado, foi tanto na Espanha, por conta do diálogo, né? Eu acho que foi um momento que eu falei, caraca, não é possível, eu não vou conseguir jogar aqui. E eu acho que esse momento foi o pior para mim. E a partir dali, o que te motivou, Gabriel, que fez você manter esse foco aí? Os meus pais. Eu acho que eles foram a família, porque eles me apoiavam, falavam, não, continua insistindo que você vai conseguir conversar, que você vai conseguir se adequar ao jogo deles. Então eu acho que eles foram a peça fundamental para mim lá, mesmo tão distante. Eles, através do Skype, que hoje, graças a Deus, tem a rede social que ajuda muito. Internet salvadora. Eles me ajudaram bastante distante, mas me ajudaram bastante nas palavras. Muito importante, esse apoio familiar é imprescindível, né, Gabriel? O mais importante, para um atleta é muito importante. Muito bem, então nós vamos já encaminhando para o término da nossa entrevista. Uma última pergunta, Gabriel, em relação aos seus projetos futuros. Você disse aí que pretende chegar na NBA, que é a Liga de Basquete Americana, que inclusive a NBA agora ela presta inclusive assessoria na organização do NBB, que é o Novo Basquete Brasil. Então a NBA, que é a Liga Nacional National Basketball Association, ela está completamente de olho aqui nos jogadores brasileiros. Inclusive o próprio Bauru Basquete já fez um jogo em Nova York contra o New York Knicks. E você acha aí que você tem algum time específico lá nos Estados Unidos que você já tinha uma torcida, um carinho especial, ou um ídolo seu norte-americano, já que nós sabemos que os Estados Unidos da América são o país principal nesta modalidade? Tem algum ídolo que você gostaria de jogar junto, seja um americano ou um brasileiro que esteja lá, ou um time específico que você até quando você começou o seu primeiro contato com o basquete no videogame, tem alguma marca específica norte-americana que eu tenho certeza que você vai chegar lá um dia? O meu time favorito, por eu ter começado a primeira vez jogar, que era o time do Anderson Varejão, o Cleveland Cavaliers, é o meu time favorito. O meu jogador favorito é LeBron James. Não tenho o que falar desse jogador, ele é ridículo, né? O jeito que ele joga, a agressividade que ele tem,
É impressionante. Enterrado, tanto é que nas enterradas eu me inspiro bastante nele, do jeito agressivo dele de atacar, ir pra cima firme, subir lá em cima e dar aquela cravada. Então eu acho que eu me inspiro bastante nele. Apesar do Cleveland Cavaliers este ano não ter conquistado, né, o título da NBA, mas assim, a atuação do LeBron foi assim, fantástica, excepcional, né? 30, 40 pontos numa final não é fácil, não é pra qualquer um não. Com certeza. E eu tenho certeza que você vai chegar lá um dia. Nós vamos entrevistar o Gabriel Jaú aí de volta, uma passagem especial aqui por Jaú, trazendo a camisa do Cleveland. Boa sorte, Gabriel. Obrigado pela presença, por ter vindo aqui. Mais uma vez, agradeço por você ter encontrado um tempinho aí. Logo, logo já retorna a rotina de treinos. Muito obrigado mesmo pela sua presença. Eu que agradeço a vocês pelo convite e com certeza a gente vai ter mais momentos como esse aí. Com certeza, e as portas da TV Câmara estarão sempre abertas. Obrigado. O Gabriel, que recebeu uma moção de congratulações e aplausos do vereador Antônio Aparecido Masson, foi homenageado durante a sessão, recebeu aí uma homenagem, os pais também compareceram, ele prestigiando as suas raízes aqui, a cidade de Jaú, um menino prodígio, que você vai ouvir falar muito, se já ouviu falar, com certeza pode anotar aí, Gabriel Jaú vai estar um dia aí, lembrando que passou por Jaú, levantando títulos nacionais e internacionais, Jogos Olímpicos, enfim, acompanhe e com certeza nós traremos para você, cidadão jauense, notícias aí deste garoto prodígio, muito simpático, muito gente boa, muito gente fina. Nós agradecemos mais uma vez a sua presença e agradecemos também a você, telespectador da TV Câmara, pela audiência. Até a próxima entrevista. Valeu!